Oi, gente, tudo bem? Hoje eu resolvi gravar esse vídeo. Deixa eu dar uma viradinha aqui na câmera. Aqui. Para contar para vocês, em forma de alerta, também para alertar vocês, e também contar as minhas aventuras com, nestes 13 anos com o Ian, com meu filho. Vocês sabem que meu filho é autista, eles são gêmeos, Liz e Ian. Liz não tem autismo, mas Ian tem. E eu vou contar para vocês uma aventura perigosa e que eu queria deixar de alerta, que vocês pudessem ter atenção quando saírem com seus filhos para passear. Muito bem, a história começa quando eu recebo aqui em casa uma sobrinha emprestada, muito querida por sinal, que veio passar 3 meses conosco aqui na Suíça. Ela se chama Eloá. Se Eloá estiver vendo, beijo, Eloá. E ela veio, e Eloá sempre teve um sonho de ir para Disney. Então, eu e meu marido resolvemos, não vamos para Orlando, mas podemos ir para Disney em Paris, que é perto daqui. Então, nós resolvemos dar esse presente para Eloá, levá-la até a Disney. Nessa época, a Liz e Ian tinham 2 anos e meio, e era primavera. Então, tinha um solzinho gostoso, tá bom de passear. Então, fomos para Paris e fomos para Disney. Detalhe, como Liz e Ian são gêmeos, o carrinho de bebê deles também era de gêmeos. E quando nós compramos esse carrinho era o top. Era um carrinho que primeiro vinha com um bercinho, com berço, né? Eu não sei como é que fala isso. O berço que a criança vai deitada, e depois ele vinha com a cadeirinha, que é para quando ela tivesse maior, que pudesse sentar, quando não coubesse mais no bercinho. E também vinha para poder a adaptação do maxi-cosi. Então, a criança, o bebê podia ir no maxi-cosi ou no carrinho quando estivesse dormindo. Bom, era um verdadeiro luxo esse carrinho. E o carrinho tinha várias posições. Punha para frente, as crianças olhavam para frente, punha um de frente para o outro, punha os dois olhando para mim. Era uma beleza o carrinho, era muito prático mesmo, esse carrinho. E durou muito tempo conosco. Bom, esse era o nosso carrinho. E fomos para Disney. Claro, se estamos na Disney, queremos que as crianças olhem as coisas que estão se passando na Disney, os desfiles, os brinquedos, que muitos eles não podem brincar porque são praticamente 2 anos e meio, eram alguns brinquedos só que eles poderiam brincar, mas enfim, era divertido. Tinha que caminhar, tinha que caminhar não, no carrinho, andar no carrinho, olhar as coisas e tudo mais. Desculpa. E aí fomos. E estamos passeando pela Disney, olhando os desfiles e tudo mais, tirando foto com um, tirando foto com o outro, entra aqui, entra ali, tá? E de repente estamos passando por uma das muitas milhões de lojas que existem dentro da Disney. E Eloá me diz assim: tia, vamos entrar nessa loja para a gente ver? Até então estávamos só passeando por fora, assim, vendo as coisas. E o Claude disse: jamais, porque Claude, ele odeia shopping, lojas, fazer compra, não convide para fazer isso. Daí eu disse: ok, então vamos fazer o seguinte, eu entro com a Liz e a Eloá, e você fica com o Ian no carrinho, olhando o movimento, aqui fora. A gente entra rapidinho e já volta, porque ela só quer olhar, tal. Daí entramos, olhamos as coisas e tal, e eu achei algo interessante, falei assim, vou comprar isso. Só que a minha carteira tinha ficado no carrinho. Aí eu falo assim: Claude, entra aqui. Claude, para quê? Eu falei: vou comprar uma coisa, preciso do dinheiro. Daí ele vira o carrinho para entrar com o Ian. Quando ele vira o carrinho, que eu olho para o carrinho estava vazio. E eu pergunto: Claude, cadê o Ian? Ele: tá no carrinho. Eu falei: como assim tá no carrinho, Claude? Não tem nenhuma criança aqui no carrinho. O Ian não tá aqui no carrinho. Como não? E ele faz assim para olhar para frente, duvidando ainda que eu não estava vendo o Ian no carrinho. Ele: cadê o Ian? Eu falei: eu que te pergunto, cadê o Ian? Daí eu saio desesperada da loja para procurar meu filho. E daí eu olho, não vejo nada.
Daí Eloá também já desesperado, falei, Eloá, fica com a Lisa aqui, pus ela no carrinho, prendi, você fica com a Lisa aqui, Claude vai para um lado, eu vou para o outro para procurar Ian, por aí. Até então, o racional estava funcionando. A emoção estava, mas de repente você congela a sua emoção e você tem que pensar racionalmente. Daí fui. Claude para um lado e eu para o outro. Daí eu começo, bateu o medo. Por quê? Porque daí eu me dou conta que eu estou na Disney em Paris e eu não falo francês. Quem fala francês é Claude, que é francês. E eu, meu Deus, e agora? Como eu vou perguntar sobre o meu filho? Como eu vou perguntar para algum guarda, qualquer coisa? Olha, nada, nem me passava. Nada em espanhol para falar, nada, nada, some tudo. Daí eu começo a chorar. As lágrimas desciam assim, e eu procurando Ian e chamando Ian, e ninguém entendendo nada, né? E tem outra também. O europeu, ele não é como o brasileiro. Querido, o que está passando? Posso te ajudar? Esqueça, amigo. Você nunca vai ter isso por aqui. Você pode chorar à vontade as suas mágoas que ninguém vai aproximar de você para perguntar o que está passando. Enfim, estou eu lá chorando e eu resolvo, tinha um carrossel, e como ele estava num lugar mais alto, eu resolvo ir até esse carrossel para ver se eu conseguia olhar mais distante. E eu subi ali e a Disney, gente, era um formigueiro, um tanto de gente que parece que quando a gente está passeando você não liga para isso, mas quando você perde alguém e você quer buscar, meu Deus do céu, é horrível, horrível. E daí eu pego e falo assim, Deus, começo a orar. Deus, só o Senhor pode me ajudar. Ninguém aqui pode me ajudar. Ninguém pode me ajudar. Só o Senhor pode me ajudar. O Senhor sabe onde o Ian está. O Senhor está olhando ele nesse momento. Então, Senhor, guia os meus olhos até Ian. Guia os meus olhos até Ian. Guia os meus olhos até meu filho, Senhor. E eu faço assim com a cabeça. Para um lado. Quando eu viro a minha cabeça assim, eu vejo uma cabecinha pequenininha, longe, subindo e descendo, subindo e descendo. E era Ian. E eu, graças a Deus, obrigada, Senhor. E vou correndo para onde eu estava vendo Ian. E assim, né? Quase me atropelando entre as pessoas, correndo para que ele não saísse daquele lugar, para que ele não tivesse a ideia de fugir. Porque Ian, desde bebezinho, desde que ele começou a gatinhar, ele ama rampa. Ele ama subir e descer correndo. Com carrinho, com coisa, ele subir e descer. Ele ama rampa. E ele encontrou uma rampa e foi brincar nessa rampa. E eu cheguei chorando, mas eu chorava como uma desesperada. E eu falo, Ian, quando eu falo Ian, ele me olha e vem com os braços para me abraçar, correndo assim, me abraçou e eu chorava. Acho que eu apertei tanto Ian que ele me empurrava assim e punha a mão nas minhas lágrimas, assim, a mãozinha dele assim, como ele não falava, e com aquele olhar de assustado. Daí eu abracei e falei, Ian, nunca mais faça isso com a mamãe. Nunca, coitado, ele nem tinha culpa. Daí eu chamo o Claude e encontrei Ian. E daí eu quero falar para vocês algumas lições sobre essa história. A primeira lição é: mães, independente se o seu filho é autista ou não, se ele não fala, se ele não tem idade para falar, quando vai a um parque grande, por favor, coloque um crachá, alguma coisa que, se alguma coisa acontecer com a criança perder, alguém possa ver o número e te chamar para falar, olha, estou com a sua criança aqui. Porque, na verdade, gente, naquela hora, nem guarda da Disney eu consegui encontrar. O desespero era tão grande que poderia ter passado na minha frente, eu não vi. E daí, outra coisa também. E são coisas tão... É que também na minha cabeça eu não passava que eu ia perder Ian, entendeu? Na cabeça de mãe, a gente, você nunca pensa, você está tão atento ao filho que você não pensa que você vai perder. Mas isso pode acontecer. O improvável pode ir acontecer. E outra coisa que eu aprendi, que eu nunca mais depois disso fiz. Quando você tem um carrinho de bebê, esse carrinho, o bebê tem que estar virado para você e não para frente, principalmente em parques grandes. Porque pode passar isso. O Claude nem percebeu que o Ian desceu do carrinho. Aliás, eu nem sabia como é que ele conseguiu desatar o cinto de segurança dele e sair de lá, mas ele saiu. O improvável pode acontecer. Então, quando você for
um carrinho top, qualquer carrinho, ele pode ser o mais top do mundo, a criança tem que estar virada para você e não para frente. Principalmente se você parar, porque esse carrinho você pode virar a qualquer momento, que é muito fácil. Mas eu nem me toquei, eu queria que o Ian estivesse vendo as coisas. Então, virar o carrinho e deixar a criança para você, enquanto você está tomando conta dela. Não deixar virado para frente. É triste, mas assim, foi uma lição dolorosa de aprender, mas eu aprendi. Mas uma coisa muito importante aí foi eu recorrer à pessoa certa. No meu desespero de não falar francês, no meu desespero de não ter visto nenhum guarda por ali, porque a Disney é cheia de guardas, gente, tem muita segurança ali dentro. E eu não vi, no meu desespero eu não conseguia ver nada. Mas eu resolvi correr para aquele que realmente poderia estar com o Ian, guardando o Ian, vendo o Ian, que era Deus. E Deus me ajudou naquele momento de desespero. Ele fez ali um milagre, porque foi eu perguntar para Deus, aliás, eu pedi para Deus, guia os meus olhos até Ian, até meu filho, e eu virar o pescoço e ver aquela cabecinha subindo e descendo. Isso foi Deus. Isso foi resposta de oração, assim, ó, instantânea. E Deus me ensinou uma grande lição, ou reforçou na minha mente, que Ele é um Deus soberano, que Ele é um Deus que vê tudo, que Ele cuida de tudo, que Ele está no controle de tudo, e que Ele pode sim responder suas orações na sua angústia, né? Clame ao Senhor na sua angústia, Ele vai te responder. E isso foi uma lição, um aprendizado, e graças a Deus a gente tem para quem correr, e esse alguém é Deus. Quando a gente não consegue, no nosso desespero, ou a nossa lógica foge, ou a nossa, sei lá, o primeiro que a gente deve recorrer é o Senhor Deus. E eu sou muito grata por Deus ter cuidado de Ian. Ele estava simplesmente brincando, mas para mim era um desespero, gente. Foi um pânico. Mas graças a Deus, Ian hoje tem 13 anos. E às vezes eu tenho algumas surpresas com ele, ainda continuo tendo surpresas. E no próximo episódio de Perdas de Ian, eu vou contar um que não foi na Disney. Não tinha muita gente. Só estávamos nós 4. E mesmo assim, nós conseguimos perder Ian mais uma vez. Mas isso fica para um próximo vídeo. Um abraço. Deus abençoe vocês.